Estamos de volta com o podcast Carneiro e Mafuz aqui no YouTube do 12 Esportes. Eu sou Fernando Rudnick, estava com saudades do Mr. Carneiro Neto e Mr. Augusto Mafuz. Tudo bem com os senhores? Só os clubes que não estão bem, né? Tudo bem, graças a Deus tudo bem. A saúde boa, da trinca aqui, o que é muito importante. Temos que nos desviar dos maus olhados para continuar críticos. Porque eu tenho percebido, Fernando, Mafuz, amigos que nos assistem, que a crônica esportiva profissional está no fim. Nós somos já uns tiranossauros. Ainda existe, evidentemente, 12 Esportes está aí, o rádio, mas a gente está percebendo com esse negócio de streaming, de canais dos clubes, de quase um domínio que eles estão tendo, até sobre a televisão aberta, né, ou mesmo sobre a televisão fechada, de que comentaristas que adoçam as coisas, que fazem o jogo dos clubes. Às vezes não necessariamente, mas até torcem abertamente. E eu acho isso muito negativo para essa profissão que eu respeito muito e da qual eu faço parte há muitos anos. E aqui estamos para criticar quando precisamos criticar e elogiar também quando precisamos elogiar, certo, Augusto Mafuz? Certo, e eu quero começar elogiando o treinador Mozart, do Curitiba. Certo, então eu vou pedir para você hoje fazer o pedido para quem está nos assistindo, se inscrever no canal do YouTube. Vai você tem talento. Não. Então fica aqui o recado para quem está nos assistindo, se inscreva aí no canal do YouTube do 12 Esportes, ative as notificações e compartilhe sempre o podcast para chegarmos ao maior número de pessoas possível. Então, Mafuz, comece aí com o seu elogio. Eu quero dizer que o Mozart vai dar certo como treinador. Vai dar certo não significa que ele não está dando certo. Ele já está dando certo. Mas ele vai alcançar um patamar, porque eu estou vendo no Mozart muita segurança, muita autoridade como técnico. E uma visão tática de jogo interessante. Com as peças que tem, né? Exatamente. Esse eu acho o mais importante. O Mozart tem carisma. Exatamente. O Mafuz pegou bem. Você sabe que o técnico, esses que fizeram longa carreira no futebol, 100% tem que ter carisma. Se você não tiver, por exemplo, uma personalidade forte, Tele Santana, Rubem Minelli, Leone Andrade, Filipão, enfim, o Zagallo, o Parreira, e os mais recentes, aí o Dorival Júnior, né? Esse menino, Felipe Luiz, no Flamengo, é impressionante a personalidade dele e a criatividade. Eu tenho elogiado o Mozart normalmente, não só pelo ter subido a Série A com o Mirassol, mas eu acompanho o trabalho do Mozart há muito tempo, já tive algumas conversas com ele, fora do futebol, evidentemente, e eu tenho observado no Curitiba, até enalteci a armação do time do Curitiba nessa vitória sobre o Operário. Ele não tem culpa que o Operário nem existiu em campo. Exato. Mas o Curitiba fez por onde? Fez um primeiro tempo muito correto. Claro que no segundo ele administrou, o que é natural. Você está ganhando em casa, 2-0, toca a bola, né? Então não tem que inventar. Mas o Mafuz pegou bem. O Mozart é um técnico muito preparado para representar essa nova geração. Ele compensa a deficiência individual do time com o trabalho dele, com a orientação dele, com a intervenção dele durante 90 minutos. Olha, dos clubes aqui desse início de campeonato da segundona, a boa nova que nós temos hoje é esse rapaz do Mozart do Curitiba. Em compensação, o Bruno Pivetti está com muito problema no Operário, né? Sim. O Operário foi campeão, todo mundo sabe, pelas circunstâncias, né, da queda do Curitiba, muito prematuramente no torneio. O vexame do Atlético, que foi goleado pelo Maringá dentro da Arena da Baixada. E o Maringá, que era tecnicamente o melhor time do campeonato, acabou não fazendo por onde como mandante. O Operário tem esse mérito. Ele, como visitante, ele surpreendeu. Já empatou 2 em casa. Exatamente. Né? Ele estava invicto na capital. Ele havia empatado com o Atlético, com o Paraná e com o Curitiba no campeonato estadual. Mas eu não sei o que aconteceu exatamente, porque eu acompanho o Operário, mas não tão de perto. E as contratações, os famosos reforços, não foram boas opções e o time está muito desencontrado.
Eu acho que o Operário tem que tomar muito cuidado para não ser eliminado caindo para a Série C. Bom, a gente falava antes do início da Série B aqui, vocês deram aquele voto de confiança para o Moser. Eu perguntei se o Moser deveria sair ou não do Coxa, vocês bancaram aqui que a decisão correta era manter o trabalho do Moser, e o Moser está começando bem, e tem uma situação que eu acho muito positiva, ele está reaproximando a torcida, né, do clube, do time, e essa vai fazer toda a diferença para o Curitiba, ganhar os jogos em casa. Mas tudo que a SAF teve de dificuldades de conquistar a torcida, né? Tanto que passou para frente boa parte do seu poder de administração no clube, mas o contraponto foi o Moser, que é um ídolo da torcida e ele sabe se manifestar. E o gestual dele é inteligente, porque está todo mundo de olho nele. Tem telão, tem a transmissão pela televisão, e ele está transmitindo para a torcida muita confiança e muita sinceridade. Isso é muito importante. Só voltando um pouquinho no Fantasma, ele tem Copa do Brasil, né? Tem. O Curitiba não tem. Isso. O Curitiba só tem a Série B. Já o Pivete no Operário e o Barbieri no Atlético e o Cacílio no Maringá, eles têm Copa do Brasil, que é nessa semana, né? Nessa semana. Exato. Nessa semana. Me diga uma coisa aqui, vamos para terminar o Curitiba aqui. Me diz uma coisa, o que aconteceu exatamente com esse negócio da SAF aí? Quem que assumiu? Vamos lá. O que acontece hoje, a gente está gravando esse episódio do podcast às 10 da manhã. Hoje, mais ou menos nesse horário, está acontecendo a entrevista coletiva de apresentação do novo CEO do Coxa, que é o Lucas de Paula. Ele é da empresa Outfield. Essa empresa, ela comprou 30% de um dos fundos do Coxa e ela vai administrar o futebol. Ela vai dona do futebol. Não é dona, mas ela foi feita uma parceria com a Tricorp, e a Tricorp, pelo andar da carruagem, com os resultados que estavam tendo, eles acharam melhor trazer pessoas de fora para tocar o futebol. Então a pergunta que eu faço, é aí que eu quero chegar. Vamos admitir que o Curitiba caia de produção, tenha outra vez reação da torcida. A Tricorp tem poderes para tirar essa empresa? Você quer saber quem manda? Quem vai mandar? É isso que eu quero saber, no futebol do clube. As decisões, ontem, no sábado até, teve a coletiva de imprensa depois do jogo da vitória do Coxa, e o William Thomas, que é o head esportivo do Curitiba, estava lá, até foi perguntado sobre essa questão, e ele disse que a palavra final sobre contratações, essas questões, segue dele. Tudo é feito em conjunto, mas ele segue com palavra final. Então ele é da Tricorp. Ele é da Tricorp. Certo. Então é isso que eu quero saber. Pelo que a gente entende, essa decisão continua sendo feita em conjunto, mas a última palavra, segundo o William Thomas, é dele. Agora, o Curitiba só joga a Série B e só no final de semana. Né? Exato. Ele vai jogar na sexta-feira. Sexta-feira, às 9h35, um horário ótimo, né? O Mafuz não pode mais namorar. E contra a Ferroviária em Araraquara. Pois é, porque a preocupação, exatamente com o Curitiba e com o próprio Atlético e o Operário, nem se fala, é que os nossos times fecharam a rodada fora da zona de acesso. E isso é vexatório para a dupla Atletiba, principalmente para o Atlético, que é um time, segundo os números aí, ainda milionário, e que está fora da famosa Z4 para subir. Está em sexto hoje. E ele conseguiu perder para times inexpressivos, né, como o Cuiabá e o Novo Horizontino. E o Novo Horizontino. Isso é profundamente lamentável. Agora, o Curitiba também reabilitou-se agora, nessa vitória sobre o Operário. Mas também não está numa boa posição de comodidade, vamos dizer assim. Ele está em quarto agora, o Coxa. A derrota para o Remo foi inexplicável. Ele jogou bem. Jogou muito bem. Mas não ganhou. Eu estava analisando a classificação. Veja bem, antes de começar, dentro daquelas análises teóricas, especulativas, que todo mundo faz, quem pode se classificar, quem não pode se classificar,
o Atlético era o chamado clube a ser batido. Sim, sim. Já foi batido 2 vezes. E que iria comandar essa classificação do início ao fim. E que o Curitiba era um dos favoritos. Continuo entendendo que Atlético e Curitiba são 2 favoritos para estar entre os 4 no final. Mas veja só o equilíbrio que está tendo na faixa dos 10 pontos aos 9 pontos, tem os 6, 7 times. Não, só tem 9 times. 9 times. De 11 a 9 pontos são 9 times. O Goiás pode chegar a 10 pontos, então seriam 10 times se o Goiás vencer hoje. Especificamente, nós já vamos entrar no Atlético? Daqui a pouquinho. Vou só passar, já que você citou, o Avaí é o líder hoje com 11, Cuiabá tem 11, Vila Nova tem 10 e Curitiba tem 10. Esse é o G4 da Série B. O Curitiba está no G4? Tá no Tá no G4, tá em 10º. Tá mas eu vi uma 10 classificação pontos, hoje, 4. não Mas estava? eu também vi Curitiba- esse teu. O Curitiba está em quarto. Mas estava errado, então? Tava O errado. Curitiba é o 4º colocado com 10 pontos. Depois tem CRB, Atlético, América, Remo, Novo Horizontino e o Goiás que fecha a rodada hoje. Essa é a... Se o Goiás ganhar, vai para... Vai para 10 e vão ficar 10 times aí entre 11 e 9 pontos. Que mostra esse equilíbrio Esse que você equilíbrio está falando. E que esse equilíbrio torna perigoso Sim, a missão de Atlético e a missão de Curitiba. sim. Agora, o Atlético é uma decepção, evidentemente, porque novamente a diretoria não foi feliz nas contratações, demonstrando que precisaria mudar, né, muita coisa no Atlético. Não é só mudar o técnico, mudar o elenco, tem que mudar a estrutura do departamento de futebol, que está completamente superada. Não há talento por parte dos dirigentes do Atlético nas opções, nas escolhas. Carneiro não está superada, está destruída. É pior, então? Pior, está destruída. Destruída. Toda aquela estrutura científica que o Atlético tinha, de todos os segmentos que se exige Fizeram um no desmanche futebol, total, né? fizeram um desmanche. O Petralha fez o desmanche total, viu? Quer dizer que o Mário Celso Petralha, em 30 anos, foi de salvador, de realizador, para um problema agora. Passou a ser um problema. Ele tornou-se um no Atlético. problema, porque ele está obcecado com o negócio da SAF e se mostra incapaz de resolver os problemas que interessam à torcida e a mim, principalmente, porque eu sou um comentarista de futebol, não de balanço, não leio a última linha, né, dos balanços. Eu gosto de futebol e eu falo para o torcedor. A minha audiência sempre foi a torcida. E o Petralha tem sido lamentável, sinceramente. Eu temo que o Atlético pague um mico gigante ainda nesta temporada. Temo mesmo. Vamos falar um pouquinho, então, do que aconteceu no jogo do Novo Horizontino e depois a gente entra nos assuntos aí referentes ao balanço divulgado na última sexta-feira. Tem muita coisa, muitos pontos que eu quero que vocês comentem, mas a derrota para o Novo Horizontino, ela me passou uma impressão de que o Atlético entrou com uma soberba em campo e que achava que poderia resolver a qualquer hora, saiu perdendo, conseguiu empatar e depois, quando deveria ir para cima para tentar virar, parece que parou de jogar e já tomou um gol em seguida. Eu acho que não foi soberba, não. É falta de qualidade mesmo. Total. O time do Atlético não tem personalidade. Porque quem é que passa a personalidade para o jogador? É um dirigente. É um homem da estrutura clubística que vai conversar com o CEO, com o supervisor, com o treinador, com os jogadores e transmite a tradição, o peso da camisa, a história. E agora o Petralha está de volta ao Mas também não vai vestiário, somar né? nada. Mas porque vai ele- ser pior, Ele não entende de futebol. porque ele vai querer dar palpite e não E entende ele não de futebol. não é estimado Exatamente. pelos jogadores. Não é, ele é temido. Ele É é uma temido. diferença muito grande entre você ser estimado, querido e temido. E temido. Então, lamentavelmente, eu estou falando de um assunto que pouca gente percebe, porque é mais uma coisa etérea do que Principalmente praticamente o Conselho objetivo. Deliberativo. Claro, o Conselho Deliberativo é de uma omissão assustadora. Exato. Mas, falando ainda da técnica, vamos falar assim,
Ou da falta dela, né? O técnico Barbieri, ele fez as substituições corretas no intervalo. O que ele fez? Ele manteve o mesmo time que havia vencido a partida anterior. CRB. Né? Ele ganhou do CRB. Não foi lá uma grande vitória, mas foi uma vitória. Muito bem. Porque o Atlético deu muita chance também para o adversário. Há um buraco no meio de campo do Atlético. Né? Porque o Zapelli, ele joga ele sozinho, ele não tem sentido coletivo nenhum. E os outros dois, extremamente limitados, o Falcão e o Filipinho, mas pelo menos esforçados. Aí o treinador teve a felicidade de fazer aquelas alterações ainda no jogo com o CRB, colocou esse Peixoto, colocou o Tevez, etc. O time deu uma arrumada, o próprio Patrick, e o time fez o segundo gol e saiu tranquilo. Ele manteve essa estrutura no jogo com o Novo Horizontino. Segundo tempo. Mas daí o Atlético melhorou, chegou ao empate. Mas daí o que faltou? Faltou exatamente a criação no meio de campo. Se você não... E o Atlético não tem o jogador. Não é o Patrick, não é o Zapelli. Juliano, Zapelli jamais. Concordo com então você. o Atlético precisaria contratar um meio de campo, um jogador que o Curitiba já tem. Curitiba tem um ou dois que já começam a criar. Que é o Josué. Sim, o Josué é interessante. Carlos de Pena. Esse Carlos de Pena sabe o que faz. Então, você tem que procurar os jogadores no mercado, nacional de preferência, porque os gringos... O Atlético foi eliminado do campeonato da Série A com um ataque gringo. Né? Coelho, Zapelli, Canóbio. Mastriani e Canóbio. Não faziam nada. Zero. O azar foi se machucar o menino, o Julimar, que era um bom centroavante. Então, meu amigo, as coisas não estão bem no Atlético e eu estou começando, repetindo o que eu já falei, um pouco preocupado com o futuro do torcedor atleticano. Mafu, você quer comentar um pouquinho essa questão tática? Não, técnica? isso aí o Carneiro esgotou. Eu escrevi isso já há algum tempo, de que o Atlético está partindo daquela ilusão de que tem o campeonato inteiro para jogar, mas de repente não tem mais o campeonato inteiro. O ano passado tinha um turno para não ser rebaixado e foi rebaixado. As 15 primeiras rodadas são indicativas. Já temos 5 cumpridas? 5. Então tem mais 10. Aí acende o sinal verde, ou laranja ou vermelho. Agora tem 2 jogos contra São 2 jogos. Vamos lá, primeiro... e Atlético. Primeiro, mas fora primeiro a Copa do Brasil é o fora Brusque. a Copa do Brasil. Isso. Tem a Chapecoense e o Atlético. Isso, Atlético. Aqui, na Baixada. Vou confirmar. Aqui É na Baixada. As tem que partidas, ganhar esses 2 jogos. Tem que ganhar, são 2 times que estão na zona... Não. o Botafogo de São Paulo, o Botafogo de Ribeirão e Chapecoense. E 2 jogos que a vitória, ela só será considerada no final. De imediato nem vai ser considerado, por ser uma obrigação. Então a sequência, Brusque, quinta-feira, 4 da tarde, Copa do Brasil. Isso é Copa do Brasil. Isso vai ser aonde? Em Joinville? Em Joinville, Arena Joinville. Quinta-feira. Quinta-feira, 4 da tarde. Depois, domingo, 6h30, Atlético recebe o Botafogo e Ribeirão. E depois, na outra quinta-feira, recebe a Chapecoense, 9h35 da noite na quinta-feira. Tem que ganhar esses 2 jogos. São times que estão lá embaixo na tabela. Exato. É obrigação ganhar, como é obrigação ganhar do Brusque, né? Mas veja bem, encaminhar. É obrigação ganhar, mas a vitória, por ser uma obrigação, ela não vai refletir evolução, nada. Não vai refletir nada. Sim, porque... É uma obrigação. Vai sobrevivência. Vai sobrevivência. Uhum. E a situação do Barbieri no meio disso tudo? Mas do Barbieri você entra num choque. É o treinador ou é o treinador por falta de opção? O Atlético cria esses conflitos até de uma posição para ver qual é a solução para os seus problemas. Eu acho que o Barbieri, ele é um profissional... mesmo nível dos outros, não é de primeira linha, evidentemente. Mas para a Série B, e a diretoria do Atlético perdeu a legitimidade para ficar trocando de técnico. Exato. O ano passado trocou 5 vezes. Então, eles vão ter que administrar o Barbieri, porque senão o desgaste dos dirigentes será maior. Estou falando isso por experiência própria no futebol.
É evidente que se o Barbieri conseguir os resultados que todos esperam, ganhar do tal do Brusque pela Copa do Brasil, num campo neutro, em Joinville, porque o time chama Brusque, e depois tem 2 jogos na Arena da Baixada, onde na Série B será absolutamente inaceitável uma derrota ou mesmo um empate. Então o Barbieri, ele pode sobreviver. Vai ser jogo por jogo. Agora, é evidente que se o Atlético enroscar, vai sobrar para o técnico. Porque o presidente não vai pedir licença, não vai sair. E como não tem diretor de futebol, também não dá para trocar. E a O história Atlético tem joga... algum CEO ou não tem mais nem Não, isso? é o Petralha mesmo. Quem manda... Petralha é tudo. O Petralha que está Sim, mas comandando. quem é o intermediário? Quem é que vai lá Não no... tem mais intermediário Rodrigo atualmente. Possebon é o diretor Como é o de nome? futebol. Possebon. Mas Rodrigo não. Possebon. É profissional. Profissional. Mas não manda nada. Não manda nada. O Petralha é o presidente, é o CEO, é o diretor de futebol, é o dono. Essa é o Mário Celso Petralha. né, Exato, como a gente é o sabe. dono. Mas tem um fato, né? A história joga contra o Barbieri, porque na era Petralha ninguém ficou de janeiro a dezembro no comando do Atlético. Isso não aconteceu. Então vai me surpreender se o Barbieri terminar o campeonato comandando o Eu Atlético. não tenho nenhuma dúvida que vai ser demitido. Vai ser uma surpresa para mim se ele ficar. Vamos lá, assunto importante, balanço do Atlético. Tem vários números aqui que eu quero que vocês comentem. O primeiro, 102 milhões gastos com reforços em 2024. O próprio Petralha nos bastidores falou que foi uma vergonha a maneira com que se gastou. Incompetência. Pois é. Mas quando quem gastou? Quem gastou foi o Atlético. Não. Márcio Lara. Não. Petralha. Nós passamos o ano pegando no pé do Márcio Lara, ou pelo menos eu. Mas vamos ser racionais. Nenhum centavo do Atlético sai sem autorização do Mário Celso Petralha. Nenhum centavo sai. O Mário, que participou de todas as transações. Interessante. Ele é um réu confesso na negligência. Ele está terceirizando a culpa? Não. Ele é um réu confesso na negligência. E por esse mesmo motivo, ele pediu e expulsou Marcos Malucelli lá atrás. Se ele é confesso dos erros que cometeu em contratações, por que o Comitê de Ética do Atlético não toma uma atitude, né? Existe comitê de ética no Não, Atlético? mas para o Marcos Malucelli existiu. Mas são pesos e medidas de acordo com quem manda, né? Pois é. Bom, Mas isso aí não já impressiona mais e não sensibiliza o fato de dizer que foi um erro. Não sensibiliza. Nada do Petralha é sincero, nada. outro número, Carneiro. Em vendas de atletas, no ano passado o Atlético fez 272 milhões. O lucro foi 195 milhões e 900 mil. 29% a mais do que na temporada anterior. Então, só em receita de venda de atleta, 272 milhões e lucro de quase 196 milhões. Mas eu não entendi o seguinte, o Vitor Roque foi o ano passado? O Vitor Roque foi vendido, já entrou uma parte no balanço de 2023 e entrou uma parte agora. Veja bem, ele foi vendido ano passado. Foi. Esse de entrou uma parte, a conversa para boi dormir, porque tem 10 milhões de euros em juros ali, que o Atlético normalmente faz isso para negociar o crédito lá fora. E parece que o dinheiro fica lá fora. Vem de acordo com a necessidade. Foi anunciado 30 milhões de euros a venda do Vitor Roque. 40. Não. Exato, 40 milhões de euros. Sendo 10 milhões extra. Mas tinha integra. Um bônus, né? Mas não. Te integra os 40 milhões.
Dá quantos milhões de reais? 40 milhões? Agora, fazendo a conta aqui, vai 250 Pois milhões. é, mas quanto que o Atlético faturou no todo? Eu não tenho o número do todo. Eu posso checar o número que Não, entrou na última... Exato, quanto? Ó, só do Vitor Roque, o que entrou... 65%. 64... isso é a porcentagem que o Atlético tinha dos direitos que... Está dizendo. No último balanço entrou 62 milhões e 400 mil do Vitor Roque. De reais. Posso te dar um conselho de por ser mais experiente, não por ser mais capaz? Fique à vontade. Não esquente a cabeça com o balanço do Atlético. O balanço do Atlético não é um balanço, é um balanço programado. Eu não estou dizendo que tem números falsos. Uhum. É um balanço programado para criar a ideia de que faturou, que cuidou, que entrou dinheiro, que você me entendeu? Sim. Não existe coisas específicas E que tem- um balanço de uma grande empresa normalmente sai. E tem um ponto, meus amigos, que é bem importante. Em 2023, o superávit foi de 383 milhões. Em 2024, foi de 23 milhões. Pois é. Se o Atlético não tivesse vendido a parte O dos Bento. direitos comerciais para a LFU, que foi Ah. vendido por 10% por 102 milhões, o Atlético teria déficit. Exatamente. Então, basicamente foi isso que salvou esse Quer balanço. dizer, o Atlético já está dando prejuízo. A gente, nas entrelinhas, pode É. ler assim. E aí, É o que o Carneiro? Petralha conseguiu fazer. Olha, é o tipo do assunto que, né? Mas sabe o que é, Carneiro? Eu reprovei em matemática no segundo ano do Mas, ginásio. Carneiro, aí não é Eu questão... isso aí, o meu negócio é futebol. Mas, Carneiro, deixa Mas eu só isso é te futebol falar. também. Mas isso é o Carneiro, conselho deliberativo, eu ou sei sei, lá, Carneiro, alguém que cuide disso. Mas, Carneiro, não, eu concordo com você que não adianta. Mas foi o conselho que eu dei pro... Não dá para esquentar com Não isso. esquente cabeça com isso. Toda empresa que o Petralha teve na vida foi lá em cima com faturamento, espetáculo, e de repente caiu. Mas a noivinha tá aí, né? Não, tá, A tá. noivinha... Vamos falar de bola. A noivinha- Série A tá aí, bombando. Não, mas a noivinha... A noivinha A à noivinha espera fugiu. do noivo que é para venda da SAF. Isso a gente fala nos próximos episódios aqui. Você, Carneiro, tinha me lembrado aí que já tivemos mais 2 quedas de técnicos da Série A. O Carille caiu no Vasco. O auxiliar, né, o César Sampaio. Sim, mas no se o Santos. Sampaio estivesse ido bem, talvez Poderia ficasse mais um ficar. pouco. E o Filipão, ele foi pro Grêmio Vai como ser o diretor, chefe do Mano né? Menezes. Isso. Isso é uma evolução do Grêmio, sem dúvida. Agora, o Santos entrou numa gelada com a contratação do seu Neymar. Porque o Neymar está dando pitaco agora. Só que ele não pode perder em casa para o Bragantino, que é uma grande surpresa. Aliás, o Bragantino que é vice-líder da competição, porque o Palmeiras perdeu. Para o Bahia do Rogério Ceni. Se veja como esse campeonato brasileiro está. E o Dorival Júnior foi assistir no Maracanã o jogo do seu próximo time, o Corinthians, que tomou de 4-0 do Flamengo. Então essa dança das cadeiras do futebol brasileiro, além de ridículo, é chocante. Porque não vai levar a nada. Não, e gira em torno de todos... Sempre os mesmos. Sempre os mesmos, né? Então é muito hilariante tudo isso, sabe? Você acompanhando aí. Eu acompanho também a Série A com as minhas reservas, vamos dizer assim. E o Cuca já está chorando lá no Atlético Mineiro. Complicado. O futebol brasileiro atravessa um momento de grave crise técnica, porque faltam jogadores, faltam dirigentes Eu não vou e nem falar faltam da seleção, treinadores. não vou nem falar da seleção. A seleção que agora está confirmando praticamente a chegada do Carlo Ancelotti mas para eu- ganhar 5 milhões por mês, como se o Carlo Ancelotti desembarcasse lá no aeroporto E resolvesse. internacional de Brasília. Não sei se tem nome. Tem nome? De Brasília eu não lembro. Sei não. lá. Tancredo Neves, que seja. E daí, também não me interessa o nome, mas daí, porque eu não suporto Brasília. Mas daí o que acontece? Ele vai assumir a seleção brasileira. Ele vai fazer a turma jogar? Ele vai ficar mascando aquele chiclete? Juscelino Kubitschek. Ah, é? Pior, hein? aí, ó. Bem pior. O Juscelino Kubitschek que fez Brasília. Tirou a capital do Rio de Janeiro, destruiu o Rio de Janeiro e fez nada em Brasília.
né? Uma repartição pública gigantesca que só serve para corrupção. Instalou a corrupção. Lamentável. Engordou os empreiteiros, as multinacionais de automóvel, de caminhão, acabaram com as ferrovias no país. E o resultado é esse: um país que poderia ser de primeiríssimo mundo, porque o Brasil tem potencial econômico, a população, o empresariado, o agronegócio. O Brasil está no mesmo nível das grandes potências, mas não está. Por quê? Dívida pública, gasto público. Isso acaba com o Brasil, como está acabando de novo. Já tem uma previsão aí de que o Brasil vai ficar no vermelho no final do atual governo. Igual o Atlético. Tudo igual, cansativo, repetitivo, e o povão feliz da vida, porque o que é mesmo? O futebol. Vamos falar de futebol. Bom, estamos chegando já na reta final desse podcast, mas tem um assunto. Vocês lembram que dia foi? Ô, Carneiro, vocês sabem que dia foi sábado? Dia e hoje você está bem, né, Carneiro? Você está bem humorado. Teve um final de semana excelente, graças a Deus. Sim, normal. Você perde por o Novo Horizontino. Na quinta. E no caso meu, perdeu o Fantasma por Curitiba. E o Mafuz, acho que eu tive um final de semana. Bom, mas é que eu supero tudo. Sábado foi dia do goleiro. Eu quero saber dos senhores, qual foi o goleiro mais impressionante que vocês já viram de perto e, no geral, que vocês acompanharam, muitas viagens cobrindo futebol. Quem mais impressionou você, Carneiro, embaixo da trave? Foram muitos, né? Se eu citasse alguns só... cita aí alguns. O Rafael, na campanha do título do Curitiba, o Roberto Costa, no terceiro lugar do Atlético na campanha de 1982, né? 83. O goleiro do Curitiba, o Jairo, extraordinário naquela campanha do tricampeonato, Torneio do Povo. Quem mais? O Marola marcou muito, para mim, pelo menos, na sua passagem no Atlético. O Flávio Pantera, campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, uma grande presença, sem dúvida alguma. E mais recentemente essas revelações aí que o Atlético apresentou. O Weverton, o Santos e o Bento. O Curitiba que está devendo a revelação de grande goleiro. Agora o Murisco... Tem o Pedro Murisco, lamentavelmente. Mas o último grande goleiro do Curitiba foi o Rafael. O Rafael foi extraordinário. Eu acho que o Rafael, olha, foi o melhor de todos. Se você quer que eleja um. Dos que eu vi jogar, né? Sim. Porque o Caju, Alfredo Gotardi, o Caju, eu só conversava com ele em jogos do Atlético ou quando ele ia na Boca Maldita. E o rei do Curitiba, o José Fontana, que foi um goleiraço do Vasco da Gama e do Curitiba, da seleção brasileira, a gente só conversava com ele também em ocasiões, que lógico que eu não vi jogar. Então, dos que eu vi jogar, o que mais me marcou foi o Rafael. O que eu vi jogar em sonho foi o Caju. De vez em quando, em sonho. Eu sonho e imagino o Caju defender. E acordado, quem foi? Foi Flávio Pantera. O rei, ele tinha um narizão enorme, e ele ficava na Boca Maldita, ele era um homem alto, para a época, né? Anos 70 já, ele era um senhor, empresário de jogador, iniciando esse processo. E o Albenir Amatuzzi, editor de esportes da Tribuna do Paraná, era um tremendo gozador, mas daqueles de matar, tanto que tem aí as manchetes históricas da Tribuna. E eu era publicitário de um magazine chamado Frischmas, e eu fazia publicidade e aparecia na televisão. Compra amanhã no Frischmas, o amigão, e etc, e tal. E o Amatuzzi um dia está na Boca Maldita com o rei, e eu passo, ele Carneiro, aquele sotaque italiano do Amatuzzi, por que você não tira uma foto do rei e põe na capa da Tribuna com uma manchete? Liquidação monstro do amigão. Eu tive que rir, né? Exato. Só que o rei disse, não esqueça, hein? A ideia é boa. Deixa eu terminar, então. Eu sonho com as defesas do Caju. E que eu vi foi o Flávio Pantera. O Flávio Pantera teve 2 jogos que foram em 2000 e... Não foi no título, não foi no título. Frente. Libertadores, foi em 2004. Algo assim. No campeonato de 2004. Mas ele foi para o Paraná Clube, né? Não, mas quando que o Atlético perdeu em Erechim? Erechim foi 2004. 2003. Não, 2004. Não, 2004. Foi 2004? Ele fez 2 jogos, um contra o Paraná Clube e um contra o Bahia. Coisa de louco.
Tem certeza que foi 2004? 2004. Não, foi naquele Perdeu campeonato. do Erechim em Foi Erechim naquele pro Grêmio, campeonato. foi em 2004. E não eu dá tô só para falar de confirmando. 2001, quando ele comandou aquele... Ele em defesas 2003 extraordinárias, ele já estava no Paraná, então esse jogo foi antes. Ele já estava no Paraná em 2003. Então foi em Porque o 2001. goleiro era um baixinho, tal de Diego. Diego, né? Esse que enterrou o time do Atlético lá Exatamente. em Erechim. Então foi antes. Isso, foi foi antes. antes. Eu vi 2 jogos desse Flávio. Esse foi um goleiro extraordinário no Atlético. E ele estava desde 95 no Atlético, foi Ele reserva do veio Ricardo naquela Pinto. safra, né? O Carneiro tem uma 95. certa participação, né? O Farinhaque que descobriu o Flávio, e daí o Farinhaque e o presidente Mário Celso Petralha pediram para eu assistir umas gravações das atuações do Flávio, lá dentro daquela casa na frente da Baixada, ali onde era a sede do clube. E eu assisti e gostei do Flávio. Quer dizer, eles pediram a minha opinião e eu dei a opinião. É um bom goleiro, mas vamos conferir. Quem é o treinador do clube dele lá, em Alagoas? É o Valdemar Carabina. Eu peguei e disse, vamos ligar para o Valdemar Carabina, que é meu amigo. Eu não falava com o Carabina, então, há muitos anos. E ligamos para lá e o Carabina atendeu. Ô, Carneiro, primeira coisa, como é que tá aquele Mafuso, hein? Tá agitando muito aí? Eu digo, como sempre. Me conte do Flávio. É excelente jogador, extraordinário jogador. Para contratá-lo, o Atlético teve que trazer um contrapeso, um zagueiro. Se não estou enganado, Araújo, parece. Que também não deu certo. Mas o Flávio foi uma grande contratação, eu sinto orgulho disso, e o Flávio, tanto que ele sabe de tudo isso, que agora, quando ele veio ser homenageado pela torcida do Atlético no 101 anos, ele me ligou para contar da saúde dele, para agradecer o apelido que eu dei, de Pantera, e para agradecer o meu parecer no momento da contratação. Que dignidade, né? Exato. Em 1996 estava terminando o contrato do Ricardo Pinto. E o Ricardo Pinto estava forçando a renovação do contrato. Aí o Mário Celso me convidou, vamos lá na concentração do Caju, eu tenho que resolver um negócio. Ele chamou, fui com ele, ele chamou o Ricardo Pinto e disse, Ricardo, não vamos renovar teu contrato, você está liberado, chegou a vez do Flávio. E foi um acerto. Foi um acerto. Foi um acerto. Apesar de toda a história do Ricardo Pinto, o Flávio já Exatamente. estava pedindo passagem. Exatamente. Né? Legal, meus amigos. Muito bom revê-los aqui no podcast Carneiro e Mafuz. Segunda-feira que vem estamos de volta. Aquele abraço. Tchau, tchau.